Olá, como proposto, estaremos apresentando para vocês o trabalho de seminário temático da professora Maria Patrícia Silva. Os acadêmicos são Adonai Kelly, Daniela Cristina, Daiane Prado, Maria de Jesus Vieira e Raiane Rocha. Olá, meu nome é Daiane. Eu vou fazer a apresentação do seminário temático representando o grupo 4. Nós ficamos com o tema Gestão e Financiamento do SUS e tivemos como base o artigo O Financiamento do SUS sobre Ventos da Financiarização e usamos o material complementar Financiamento Público da Saúde, uma história à procura de um rumo. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a organização do nosso seminário e sobre os materiais complementares. Nós ficamos com o tema Gestão e Financiamento do SUS. Esse tema foi sorteado na nossa reunião online, na onde cada grupo foi designado o tema para o desenvolvimento do seminário. Para a nossa comunicação, respeitando as normas de distanciamento de prevenção ao coronavírus, a gente usou algumas ferramentas de comunicação, como e-mail, WhatsApp, o Google Drive, os gravadores e editores de vídeo. Conforme foi solicitado nas orientações, nós vamos falar sobre a gestão e financiamento do SUS, baseado na referência que a professora disponibilizou, que é o texto O Financiamento do SUS sobre os ventos da financiarização, além da gente trazer também um texto de material complementar. A distribuição do trabalho ficou da seguinte forma: a redação do texto ficou com a Daniela e a Maria e a revisão do texto com a Raiane. A montagem dos slides e apresentação sob minha responsabilidade e do Adonai. E aí, conforme a gente foi pesquisando, nós vamos abordar aqui o resultado das nossas pesquisas para o nosso seminário. Planejar o seminário envolve as questões relativas à divisão de tarefas, pesquisa, disposição de tempo, cronograma e estipulação de datas para a conclusão das tarefas que foram designadas. Para a gente desenvolver o seminário conforme as determinações, a gente vai fazer uma leitura do material complementar, financiamento público da saúde, uma história, procura de rumo e faremos explanações acerca dele a seguir. Nosso primeiro tópico sobre o financiamento do SUS, nós vamos fazer alguns apontamentos relevantes que o autor tratou durante o momento em análise dos materiais. De acordo com a proposta estipulada para estudo, houve um acirramento por recursos financeiros destinados à saúde no Brasil, mais especificamente a partir de 1980. A crise fiscal, considerada o obstáculo maior, foi substituída pelo grande capital financeiro e a sua gama de influência no corte de recursos para a área social em geral. O que havia sido determinado na Constituição de 88 incumbiu o governo de ampliar o acesso aos serviços de saúde de todos os brasileiros, e essa expansão de cobertura demanda discutir o financiamento das ações e dos serviços de saúde. A regulamentação da Constituição Federal de 88 para a saúde é feita por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90, que na parte de financiamento do SUS afirma ser esse setor de responsabilidade das três esferas da gestão: União, Estados e município. E na parte do planejamento reafirma a necessidade de planejamento ascendente e integrado nas três esferas do governo. Em meados de 1990 aos anos 2000, a atenção dada ao capital financeiro incorre numa problemática comprometedora a esse financiamento do SUS, onde, segundo o autor, a adoção de políticas macroeconômicas restritivas, isto é, de cumprimento às metas de inflação e de ajuste das contas externas, exige sempre superávites primários fiscais, autores e tentativas de redução de gastos públicos sociais. O artigo, através dessas tensões geradas entre as políticas macroeconômicas e a fase instaurada do capital financeiro, vai traçar um panorama que fica difícil de visualizar a saúde e o englobamento que ela devia conceder à população. As preposições buscam destacar quais foram os condicionantes ao financiamento do SUS e à Seguridade Social, onde fica evidente que aquele momento político teve uma grande influência. Várias áreas buscaram aplicar os princípios constitucionais sem necessariamente observar um aumento de recursos para essas políticas, o que gerou uma forte disputa interna entre as áreas sociais
entre elas áreas da saúde e da previdência. Na segunda parte do estudo, o artigo aponta as condições que a fase atual do capitalismo financeiro, que não era mais aquelas do período pós-guerra, indicando um novo ambiente e constrangeu a trajetória brasileira, principalmente quando a ação de seu Estado dificultando a aplicação da plena universalidade da saúde. Fica claro que no Brasil, diferente de outros países, garantiu o direito à universalização da forma tardia e podemos perceber que o histórico dessas atitudes, né, deixaram traços que prevalecem até os dias atuais no nosso sistema de saúde. Algumas dicotomias colocaram à prova o todos têm direito à saúde e é dever do Estado, porque, de um lado, o princípio da construção da universalidade afirma o direito da cidadania e do serviço de saúde, visibilizando acesso a todos. Em contrapartida, identifica o princípio da contestação de gasto, uma reação defensiva que se articula em torno da defesa da racionalidade econômica, na qual a diminuição das despesas públicas é o instrumento-chave para combater o déficit público, propiciado por uma política fiscal contracionista e a manutenção de alto superávit primário em todas as esferas de atuação estatal, impossibilidades constantes que impedem a evolução desse sistema. E na terceira parte desse estudo, fica evidente os constrangimentos econômicos causados à saúde pública no país, que trazem conflitos épicos entre financiamento do SUS e Seguridade Social, fazendo-nos inferir que existe um longo caminho até conseguir resolver esse embate relativo ao assunto financiamento do SUS. Como a gente relatou anteriormente, existem alguns problemas, alguns embates encontrados durante esse financiamento, esse programa de tentativa de financiamento do SUS. E aí, para combater esses problemas, foram feitas algumas medidas que buscaram soluções para esses entraves. A instauração da crise causada por esse afastamento de recursos ao financiamento da saúde fez com que iniciativas parlamentares fossem criadas para incentivar a vinculação de recursos para o SUS. Entre elas está a criação da contribuição provisória sobre movimento financeiro no ano de 1997 e as demais diversas proposições apresentadas entre 1993 a 1999. Juntando aí essas ações, deram origem à Emenda Constitucional número 29/2000. Essa emenda, definiu valores mínimos a serem aplicados pela União, estados e municípios em ações e serviços públicos de saúde. A Emenda Constitucional começou a vigorar no ano de 2000 e deu a entender o empenho de mais recursos e promoção de atuação dos estados, Distrito Federal e outros municípios para com o SUS. Nesse ponto, observamos que há um decréscimo na participação da União, observando aqui o princípio da descentralização, onde agora estados e municípios têm responsabilidades mais ampliadas no financiamento e recursos de saúde. Então, assim se manteve no decorrer dos anos, o aumento dos recursos injetados pela União são inferiores ao dos outros dois, que são estados e município, e com isso surgiu um esforço maior para aumentar e custear os gastos de saúde. Ainda assim, de acordo com as pesquisas, todo empreendimento por parte dos entes federados, a saber que uns empregam mais recursos que outros, são pequenos e tímidos quando comparados a outro país, que no artigo, por exemplo, o autor ponta criticamente sobre isso quando o governo Lula assume a presidência. O percentual baixíssimo do PIB aplicado demonstra com clareza quando comparados a outros países, o longo trajeto a ser percorrido para o Brasil para implantar um sistema que vai gerar universalidade, integridade e que vai ser distribuído de maneira igualitária a toda a sociedade, a toda a população brasileira, A nossa análise diante do que foi exposto no artigo, diante do que foi pesquisado e o que a gente estudou, consideramos que os custos com as ações da saúde estão sempre em patamar de despesa, porque não são vistos com os retornos imediatos dos investimentos feitos. Para que aconteça uma mudança de visão de gasto para visão de investimento, faz-se necessária uma mudança de paradigma, como aconteceu na Inglaterra, na Alemanha e na França a partir do século XVII e acontece ainda em outros países. Infelizmente, aqui no Brasil ainda vai demandar mais tempo,
maior capacidade na gestão e muita força de vontade para querer fazer diferente. O país assiste desde o princípio às tentativas de ampliar e estabilizar o financiamento do sistema público com a criação da CPMF em 1996, seguida da promulgação da emenda constitucional no ano de 2000. Mas uma série de expectativas foram frustradas no período referente a 2000 e 2012 em relação aos critérios de vinculação dos recursos federais e ainda que se definir melhor questões relativas à gestão do SUS e os critérios de transferência de recursos entre estados e municípios. A necessidade que surge de discutir novas formas de financiamento é uma premissa emergente, que deve ser discutida, mas as informações de gastos devem ser entendidas com clareza por todos os níveis responsáveis, visto que existe falha nessa comunicação, deixando estados e municípios à mercê de informações que nem sempre são tão transparentes, né? E ainda que se pensar nas regulamentações que precisam permear as determinações legais e uma aplicação efetiva dos dispositivos autoaplicáveis devem ser seguidos. Há muito ainda a se aprender a se desenvolver, né? E devem ser pautas respectivas ao compartilhamento adequado que vai beneficiar a equidade no que tange a distribuição de recursos pelo governo federal. O SUS é extremamente importante para a nossa sociedade, para a nossa população, visto que somos uma população, na maioria, né, o número maior de pessoas são pessoas na faixa da pobreza, pessoas que têm realmente necessidade do uso do SUS. E também o SUS é muito importante, não só para essas pessoas, mas para qualquer pessoa que venha a precisar. Então, é preciso proteger o nosso sistema de saúde, é preciso melhorar o nosso sistema de saúde, levando em conta que é direito dos brasileiros, sim, e deve ser dever do governo manter esse direito funcionando de forma igualitária a todos os cidadãos.